Muito boa tarde, eu sou Ari Plonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É com particular alegria que eu abro esta primeira atividade da Cátedra Oscar Sala, agora com a nossa nova catedrática, a professora Lúcia Santaella, que nos dá uma alegria muito grande de participar, de orientar numa série de seminários que serão apresentados daqui a um pouco. Eu queria dar as boas-vindas ao professor Silvio Meira. O professor Silvio Meira é uma figura notável, conhecida de boa parte dos brasileiros. Ele teve um papel importante, para resumir, na mudança do fluxo de pessoas qualificadas do Nordeste para o Sul e para o exterior. As pessoas vão para Recife a partir das iniciativas dele, César Porto Digital. Tive o prazer de conhecê-lo há bastante tempo no âmbito do empreendedorismo inovador, e ele continua sendo uma pessoa que pensa para frente, avançado, como o Instituto gosta, e vocês terão oportunidade de ouvi-lo sobre esse tema. O professor Demighetko, o professor Demighetko é o presidente do Núcleo de Informação do NIC.br, que é o nome pelo qual todo mundo conhece, e que é parceiro da cátedra, junto com o CGI, Comitê Gestor da Internet. Muito obrigado, professor Demi. Ele já foi professor da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, também nos conhecemos há um bocado de tempo. Ele é um dos pioneiros da internet no Brasil, na época instalado na FAPESP, e exatamente por essa dupla condição, USP-FAPESP, que ele sugeriu, e foi muito bem aceito, o nome da cátedra, professor Oscar Sala. Querido professor Eugênio Butti, nosso coordenador acadêmico, o que traciona a cátedra, muito bem-vindo. Nós, demais colegas aqui presentes, Eneus, Guilherme, a equipe do IA, Cláudia, Sérgio, eu não farei uma introdução formal, técnica, isso será feito depois, mas apenas registrar que o tema é um tema absolutamente crítico, e cada dia que a gente abre jornal ou vê noticiário, a gente vê a criticidade, tanto de inteligência artificial quanto segurança de rede, e a conjugação desses temas que a professora Lúcia nos propõe é certamente um desafio, e as pessoas que ela convidou, junto com o professor Eugênio, para participarem, o Demi e o Silvio, vão dar conta do recado e vão nos iluminar nesse caminho. Muito obrigado a vocês, bom evento. Boa tarde a todos. Eu sou Eugênio Butti, também quero trazer as minhas saudações como coordenador da Cátedra Oscar Sala, aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, e eu quero apenas marcar que essa é uma data muito especial para o projeto da Cátedra, para o Instituto de Estudos Avançados, em função da magnitude dos debates e dos estudos que se inauguram agora com a sessão de hoje, sob a liderança da professora Lúcia Santaella, uma das mais brilhantes intelectuais do Brasil e uma das inteligências mais avançadas quando se trata dessa simbiose, ou desse desencontro entre tecnologia, inteligência artificial e as humanidades e as subjetividades. É uma alegria enorme, eu me somo às palavras do nosso líder, professor Ari Plonsky, diretor do IEA, uma alegria enorme estar aqui, festejo efusivamente a presença do Demighetko, que pouca gente sabe, mas muita gente sabe, o grande precursor e a pessoa que acompanhou, idealizou, participou dos caminhos da internet no Brasil e a nossa principal autoridade em governança da internet no Brasil e no mundo. Eu também quero dar as boas-vindas a essa referência, que é o Silvio Meira. Muito bem-vindo, Silvio. Nós todos aqui somos seus admiradores de longa data,
e saúdo uma vez mais a nossa professora Lúcia Santaella e dou as boas-vindas também ao professor Eneus Trindade, que é meu colega da ECA, onde eu também sou professor, uma das lideranças na pós-graduação em comunicações no Brasil, uma das jovens lideranças, e uma referência para nós. É uma alegria tê-lo conosco na Cátedra Oscar Sala. Grande abraço. E, gente, passo a palavra à professora Lúcia Santaella. Muito obrigada. Não é apenas um prazer, é uma grande honra estar abrindo as nossas atividades aqui rodeada de pessoas tão importantes. E este sonho que eu tinha de longa data de colocar Demi e Silvio juntos para, não é, nos trazer essa enorme contribuição que eles têm a dar para esses desafios que nós estamos enfrentando agora com as tecnologias. Obrigada por terem aceitado, obrigada, professor Guilherme, por ter aberto essa sessão, obrigada, Eugênio, sempre com suas palavras muito generosas, e o Eneus, e mais o Guilherme Sestari, da minha equipe agora, de gente muito competente, que estará me acompanhando durante este ano. Portanto, eu posso dizer que não apenas estou feliz, como isso me faz uma pessoa feliz. Muito obrigada. Então, passo a palavra para o professor Demi, e em seguida, eu vou apresentar formalmente, seguir o protocolo. O professor Demi Guettico é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde foi professor, é conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, é o diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC-BR, professor associado da PUC São Paulo. Eu tenho orgulho de tê-lo como meu colega há muitos anos no programa de tecnologias da inteligência e design digital. Ele é um grande incentivador do meu trabalho. Muito obrigada, Demi, por estar aqui. Silvio Meira é PhD em computação pela University of Kent, é professor extraordinário da Cesar School, professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, é um dos fundadores da Digital Strategy Company e do Porto Digital, no qual preside o Conselho de Administração. Obrigada, então, estamos esperando pelas palavras de vocês. Demi, com a palavra. Boa tarde a todos, agradeço imensamente ao convite e as palavras totalmente desvanecedoras aí da professora Lúcia, do Eugênio e do Ari Plonsky, velhos amigos de longa data, e é uma alegria estar junto com o Silvio Meira, que não é novidade, a gente tem estado junto há algumas décadas aí, certamente, desde antes da existência do Comitê Gestor, e aproveito para dizer que a gente sempre fala desse negócio de como começou a internet ou não, mas isso é um trabalho de grupo, nada na internet é feito por um indivíduo ou outro, é sempre feito coletivamente, e tivemos um time espetacular naquela época, o Silvio Meira fez parte desde o começo, o Ivan Moura Campos, o Tadao Takahashi, o Michael Stanton, o Alexandre, o Gomide, que nós perdemos há 2 anos. Em suma, é um grupo importante que gerou, digamos, essa conexão brasileira à internet, e no lugar onde eu estava, especificamente na FAPESP, a gente contou com o beneplácito e o apoio incondicional e o grande estímulo do professor Oscar Sala, que foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, e agora dá nome a essa cátedra que a professora Lúcia é titular e chefia nesse ano de primeiro ano de existência. Eu acho que essa cátedra começou sob uma excelente estrela, está indo muito bem, e eu vou fazer algumas provocações para a gente ter um começo de diálogo. Acho que não precisamos manter nada muito rígido e estático, e aí trocaremos informações com o Silvio Meira para andarmos nesse tema, que é um tema que envolve, digamos, a expansão tecnológica e os riscos de cibersegurança que temos por aí. O primeiro comentário que eu vou fazer é um comentário semântico-linguístico, que eu já fiz uma vez ou outra, mas é sempre bom lembrar. A palavra cibernética tem uma origem do Norbert Wiener, que escreveu em 1948 um livro sobre cibernética, e ele cunhou a palavra. Cibernética vem da raiz grega kivernis, que é a mesma raiz de latina de governo. Então, cibernética seria governança. E cibernética não tem nada a ver diretamente com eletrônica ou com
programação. Cibernética tem a ver com formas de controle, e esse é o nome do livro do Wiener, Controle de Homens, Animais e Máquinas. Então, quando a gente fala cibernética, fica jazendo aí abaixo do que a gente quer expressar, né, a semântica antiga da palavra. Ela pode se vingar de alguma forma, voltando à vida e agindo contra. Por exemplo, quando você fala em crimes cibernéticos, pode ser que estejamos falando de crimes de governança, crimes de controle, o que é uma coisa mais grave do que simples crimes de segurança eletrônica. Então, esse é um comentário porque, às vezes, a semântica se vinga da gente. E hoje tem várias palavras sendo abusadas em semântica, como, por exemplo, o uso abusado de fobia. Fobia quer dizer medo, né? Fobia não quer dizer ódio. E nós estamos usando fobia de formas variáveis, né? Outro dia até fiz uma brincadeira, falei, bom, nessa linha claustrofobia é quem odeia monges, porque os monges estão no claustro, fobia é ódio, claustrofobia é ódio a monges, né? E não é mais medo do confinamento. Bom, isso, mas é um parênteses meio bobo aí na área, mas vamos entrar no assunto. Então, a internet e a inteligência artificial e a tecnologia nos traz desafios muito importantes na época atual, e as redes sociais representam eles, encarnam eles de alguma forma mais palpável. Eu tenho alguns dados que eu posso depois mostrar numa pequena apresentação, mas vamos primeiro começar mais conceitualmente. E a pandemia, né, o que nós estamos vivendo nessa fase, nos obrigou a migrarmos totalmente para a área remota, a área virtual, e ela é, ao mesmo tempo, uma tábua de salvação para nós nesse período. Sem ela estaríamos perdidos, né? Nós estamos fazendo essa reunião por causa dela, nós trabalhamos de alguma forma, boa parte remotamente, nós nos comunicamos com os demais remotamente, então ele é um caminho que nos livrou do isolamento total nessa fase, mas também é um caminho que permite, evidentemente, novos ataques, né? E novas ameaças à nossa segurança. Isso anda de mãos dadas com a evolução tecnológica e, se nós, por exemplo, elogiamos a inteligência artificial e a internet das coisas, esse é o lado, digamos, luminoso dessas tecnologias e desses avanços, mas todos eles têm um lado também, digamos, menos luminoso, ou mais sombrio, se quiserem, que é o lado de controle, e aí a palavra cibernética se aplicaria. Quer dizer, cada uma dessas novas tecnologias pode estar embutida a algum tipo de controle. A internet das coisas, por exemplo, ao ligar todas as coisas, inclusive a internet dos humanos, que é a nova moda, as pessoas ligadas via equipamentos de suporte à vida, corações artificiais, equipamentos de monitoramento de glicemia que podem ser controlados remotamente. Você abre uma possibilidade nova de poder controlar, inclusive, a saúde do indivíduo remotamente para o bem ou para o mal. Então, de novo, isso é muito confortável e digamos, cômodo e prático e seguro para nós termos um controle desses equipamentos via nosso médico, mas também abre as portas para indesejáveis tentarem a mesma coisa, e isso cada vez mais acontece. Uma outra coisa muito estranha, que vou deixar talvez para o professor Silvio comentar com mais detalhes, porque ele deve ter acompanhado isso também, nós temos cada vez mais ataques a instituições visando, certamente, dinheiro, quer dizer, os grupos que atacam visam dinheiro. Tivemos um ataque importante a um oleoduto nos Estados Unidos há uma semana atrás, e esse ataque tirou do ar o oleoduto, porque, veja, é um problema hoje, como você migra tudo para a internet, quando você faz isso sem as devidas cautelas, ou com cautelas, mas não suficientemente aprofundadas, né? Você, em vez de estar exposto só aos que fisicamente podiam invadir suas dependências, você está exposto a 3 bilhões de humanos que podem tentar atacá-lo dessa forma. Então, esse oleoduto foi atacado digitalmente, e foi tirado do ar, e com isso faltou gasolina em regiões dos Estados Unidos. Mas o interessante não é isso. O interessante é que a forma de ataque ao oleoduto foi também uma forma muito comum hoje em dia, que é o tal do ransomware, que é o seguinte: eles criptografam seus dados, eles conseguem entrar na sua máquina e pegam todos os seus dados e os criptografam, não os apagam, os criptografam, de forma que você não tem mais acesso aos seus dados, porque você não sabe a chave que decriptaria esses dados. Então, e aí eles pedem um resgate. Se você não pagar o resgate, os seus dados são inacessíveis, né? O que você recomenda nesses casos? Bom, a gente sempre recomenda que você tenha backup de tudo, porque se você não consegue recuperar os dados, a única saída que você tem é baixar de novo a cópia dos velhos dados e tentar a partir daí. Isso é um trabalhão grande, você vai perder a coisa mais recente, em suma, ou vai perder uma coisa ou outra, mas é uma forma de salvar. A outra forma, que é até desagradável comentar aí, é você pagar o resgate, né? E a companhia americana pagou o resgate de alguns milhões de dólares e os caras entregaram a chave. Então, entre aspas, há uma ética no submundo
que garante o modelo de negócio, né? Se eles não entregarem a chave quando você paga o resgate, ninguém mais pagará resgate, porque não vai ter a recuperação dos dados. Então, eles perdem o modelo de negócio. Então, isso parece irônico e triste, na verdade, mas uma das formas de você se livrar disso é pagar o resgate, que é péssimo. Imagina se isso é, por exemplo, como aconteceu no Brasil também, num tribunal ou num órgão público, que certamente não pode pagar um resgate para recuperar os dados. Então, é muito mais importante a gente se proteger do que tentar consertar uma coisa desse tipo. Então, uma das regras que eu diria agora, nesse momento, é a seguinte: no caso de segurança eletrônica, segurança de dados, você tem que ter, o que para outros casos eventualmente não vale, você tem que ter tratamento precoce, porque você não tem como resolver isso depois. Você tem que ter vacina e tratamento precoce, você tem que ter backup, você tem que ter possibilidade de substituir esses dados caso eles sejam inacessíveis, porque senão você está na mão dos que estão pedindo resgate e você vai ter um dilema muito complicado, que é falir ou pagar o resgate. E os americanos nessa companhia pagaram o resgate e tudo voltou ao normal. Então, dá uma impressão que há uma ética no submundo, mas certamente nós não queríamos testar nem essa ética, nem cair na mão delas. Então, estou dando esse exemplo para comentar esse aspecto. O outro caso que eu vou comentar muito rapidamente, já que nós estamos debatendo temas abertos, é o que acontece em redes sociais. E eu diria, eu não conhecia, tem um pensador específico conservador, que é francês, depois norte-americano, chamado René Girard, que eu não conhecia em detalhes, mas acabei tropeçando na obra dele por indicação de um outro amigo que é muito fã dele. E o René Girard trata de um tema interessante. Ele diz que a base da violência é o mimetismo. Ele diz que todo desejo, na verdade, é imitação do desejo de alguém. Então, o que nós queremos de alguma forma, imitação do que alguém quer e que a gente coloca como algo a ser seguido. E o que a gente faz é mimetizar essas coisas e isso gera violência. Aparentemente nada a ver com redes sociais a priori, mas se nós pensarmos bem o comportamento dos agrupamentos de uma rede social, eu acho que o mimetismo fica óbvio. Quer dizer, você segue alguma coisa porque você está alinhado com o que falou aquele sujeito, sem ter a menor ideia se aquilo tem sentido ou não tem sentido, se aquilo é verdadeiro ou falso, mas como você tem o poder da fala, você está numa rede, você pode se expressar, você gruda naquele caminhão, pega o trem que está andando e soma-se aos que estão fazendo movimento para o bem ou para o mal. Não tem mérito no que eu estou dizendo, mas tem uma constatação. Quer dizer, isso sem seguir na linha do Humberto Eco, que diz que a internet deu voz para uma porção de pessoas de baixa extração, não é essa a ideia que eu quero dizer, mas eu quero dizer que a internet facilitou essa mimetização sem muito pensamento, sem muita consideração a priori, e essa mimetização sem muito conhecimento, sem muita, nem muita indagação interna anterior, gera esse clima de violência, esse clima, na verdade, de dicotomia, de maniqueísmo que nós temos hoje em dia. Hoje em dia você apoia ou não uma ideia conforme a linha que você está seguindo. Você não apoia uma ideia porque ela tem méritos ou não. Você exclui a ideia de cara se ela faz parte do grupo A ou do grupo B e você pertence a outro grupo. Isso eu acho uma péssima posição e é um negócio realmente anticientífico. Isso também é uma outra coisa que vale uma outra longa discussão a respeito do que é ciência, né? Como todos sabemos, ciência, por definição, é algo que pode ter uma contraprova. Se é uma coisa que não pode ter contraprova, mesmo que a contraprova fracasse, isso não é ciência, é dogma. Então, a única coisa que não tem contraprova é dogma. A ciência sempre tem uma contraprova que pode ser negada e pode ser falha, ou ótimo, isso preserva, digamos, a ideia científica original, mas se você não tem como fazer um experimento contra aquilo não é uma ciência, na verdade, é um dogma. Você tem que poder provar que a gravidade existe, você tem que provar isso. Bom, estou divergindo. Voltando ao tema, e citando agora mais alguns sujeitos que eu andei tropeçando no meio dessas conversas sobre a internet, e para dar contraponto, vou citar uns caras bem conservadores. Vou citar, por exemplo, o Kissinger, que escreveu um texto no The Atlantic, que é uma revista norte-americana uns tempos atrás, que ele diz o seguinte: quando começou o iluminismo pode ser marcado por uma ideia que influenciou tecnologias e fez as tecnologias espalharem aquela ideia. Então, uma coleção de princípios, né, foi espalhada pelo mundo usando as tecnologias da época, a imprensa, o diabo que tinha lá e tudo mais. Quer dizer, você tinha algo que expandia e espalhava a ideia central do iluminismo, que era o que estava nascendo naquele instante. Hoje, segundo ele, e tendo a concordar com ele, nós estamos numa situação invertida. Você tem uma tecnologia que avança tremendamente
e ela não tem uma filosofia em que se baseie. Então, nós temos uma tecnologia dissociada de uma filosofia embaixo, que a suporte. E ela está buscando essa filosofia e nós íamos tentar ajudar a encontrar. Se você não tiver algo que embase, que fundamente essa tecnologia que avança só, né, nós teremos um problema complicado. Então, essa é a frase do Kissinger, que eu completo com outra frase de um outro cara conservador, um inglês que é extremamente inteligente do século passado, chama Chesterton. Vale a pena ler alguma obra do Chesterton. Ele diz o seguinte, nós estamos, isso ele falou em 1912 ou 13, estamos vendo uma época em que podemos fazer coisas maravilhosas, assombrosas. O que temos que aprender daqui para frente é quando devemos fazê-las. E eu acho que essa é uma frase que pode ser muito aplicada em coisas como inteligência artificial, em coisas como biologia molecular, em várias coisas que nós temos que são fundamentais e visam a preservar a nossa vida e aumentar a nossa sobrevivência, nos dar mais conforto no dia a dia, nos dar mais segurança em tudo isso, mas tem, de novo, né, o outro lado. Então, tem que saber claramente, ou tentar enxergar, ou tentar intuir quando isso pode nos colocar em risco, quando isso nos ajuda e tentar separar isso de alguma forma, mesmo sabendo que isso provavelmente é inevitável, nós teremos que andar com tudo isso o tempo todo. Nessa área, a gente tem essa história de inteligência artificial e aprendizado de máquina, toda a discussão sobre viés que são introduzidos em aprendizado de máquina, se os dados são neutros ou não são neutros, uma enorme discussão, mas essa discussão tem que ser enfrentada, lembrando a história do que eu falei do negócio do Kissinger, precisa ter uma filosofia aqui em base, porque senão esse negócio sai de controle e não temos a menor ideia onde isso irá parar. Então, essa é a situação. O que aconteceu na pandemia? Nós temos aqui no NIC, e eu posso depois mostrar alguns dados, se vocês quiserem, tem uns gráficos, fizemos uns trabalhos sobre o impacto de Covid, que ajudou até o pagamento de coisas extraordinárias da época foi feito usando a internet, quer dizer, sem internet você não conseguia nem provavelmente sobreviver, porque para até receber o pagamento emergencial usava-se a internet, acesso à cultura, acesso à educação, tudo isso passou por essa parte. Então, ao mesmo tempo que grandes negócios tradicionais ficaram à beira de falir, ou alguns deles até perderam a viabilidade, nós tivemos aumento em várias outras. Certamente o Silvio Meiro pode nos dar excelentes exemplos de como outras áreas prosperaram porque elas eram a tábua de salvação. Nós aqui no NIC, por exemplo, registramos domínios que terminam em BR, né? Nós cuidamos do ponto BR. Nós vínhamos com um crescimento pequenininho, ano a ano, porque já está todo mundo estava mais ou menos certo. Tivemos um enorme crescimento ano passado, porque todo mundo teve que ter presença na rede, porque, na verdade, sem presença na rede, você estava fora da possibilidade de sobrevivência no período de pandemia. Então, certamente, isso incrementou umas áreas em detrimento de outras. A vida é assim, as crises existem para essas coisas, e isso é natural das crises, esse tipo de situação. E passou a ser vital para a sobrevivência que você consiga andar na área da eletrônica. Isso também nos aumenta a exposição. Dados, por exemplo, que você trocava na empresa onde você trabalhava diretamente da sua mesa de trabalho, numa rede fechada, interna, hoje tem que circular abertos pela internet, e são uma isca muito importante para os mal-intencionados. Quer dizer, hoje, dados que antigamente ficavam fechados num prédio de concreto, hoje andam numa rede com 3 bilhões de participantes. Isso é muito mais complexo. E mais que isso, segurança que você tinha nos velhos tempos, que envolvia a segurança física de entrar no prédio ou não, e mais uma segurança local de uma senha, ao migrar para uma rede tão ampla, você tem que ter uma segurança muito melhor. Então, você teria que ter dupla senha, você deveria ter várias, talvez biometria, talvez várias coisas. Eu não estou dando mérito de novo numa ou outra, mas certamente não é o mesmo mundo que você tinha quando você tinha um acesso num ambiente fechado, protegido por concreto e paredes e recepcionista e guarda e etc. Então, isso tem que ser levado em conta quando a gente examina esse novo mundo. As nossas estatísticas do CERT, que é o grupo de trabalho em ações de emergência na internet, cuida de recolher todas as denúncias de ataques e tudo mais, mostrou um crescimento, obviamente, significativo nesse período. Nós geramos manuais a respeito, tivemos manuais sobre a Covid, como ela afetou diversas áreas nesse período e continua afetando. Temos também dados sobre segurança gerados pelo CERT. Vamos agora uma cartilha recém-lançada sobre segurança empresarial, eu tenho também alguns dados depois, posso apresentar mais para frente, mas eu queria primeiro dar esse cenário inicial para começar um diálogo com o Silvio Meira e depois aprofundaremos mais
em um tópico ou outro que seja de melhor interesse. Então, se estiverem todos de acordo, eu paro por enquanto. Eu tenho, como falei, mais uma apresentação e tudo mais, mas eu preferiria que o Silvio Melo entrasse, porque certamente a gente ganha muito com ele entrando no diálogo. Você passou a palavra para mim, deixa eu dizer umas poucas coisas no meio dessa história. E a primeira, obviamente, é do meu prazer de estar aqui hoje, especialmente nessa cátedra Oscar Sala, que foi um dos grandes promotores, se não fundador, Demi que sabe dessa história, da rede ANSP, lá com BitNet, lá no começo, e foi isso que começou a internet acadêmica brasileira em 1980x. Eu sou ruim de datas, mas eu acho que o número é 8, né, Demi? 1988. Eu não conheci o Sala pessoalmente, mas eu conheci um grande amigo dele, daqui de Recife, o Mário Schemberg, um físico absolutamente genial, uma mistura de físico com matemático, grande ser humano e crítico de arte, né, que é uma dessas coisas que você raramente encontra na sua vida, e eu tive o prazer de conversar mais de uma vez com o Mário Schemberg. O que eu acho que está em jogo, quando a gente fala da expansão da tecnologia e da criação de todos os problemas de segurança eu acho que, na realidade, de aplicabilidade e uso de qualquer tecnologia, é que nós temos, e isso já estava aparente na ideia das duas culturas, né, na discussão sobre as duas culturas do C.P. Snow, ali na Red Lecture, em 1954, se eu não me engano, onde Snow falava da separação que começava a haver entre o que ele chamava da ciência e das artes, né? Se a gente expandir isso um pouco mais, eu diria que a gente não tem duas culturas do ponto de vista do conhecimento humano e das nossas capacidades e habilidades e dos recursos que tecnologia nos habilita para fazer uso disso na prática e criar impactos na sociedade, na economia, no ambiente, no planeta. Tecnologia, essa primeira cultura que a gente está falando aqui, é o domínio das possibilidades. Se é possível, a gente vai fazer. E isso tem um conjunto muito grande de implicações. Quando a gente olha para a engenharia como parte desse domínio do universo tecnológico pelas pessoas, né, tecnologia como engenharia pode ser percebida, segundo Tony Hoare, que é professor emérito na Universidade de Oxford, e um dos fundadores, ele mesmo, da computação contemporânea, como a gente conhece, ele diz que engenharia pode ser definida em 3 perguntas. Para que serve? O que é, ou o que faz, e como funciona. Que, quase de brincadeira, em português, POC, não significa nada, mas em inglês significa Proof of Concept. Então, engenharia está permanentemente, né, a gente fazendo uma mistura de colocar os nomes do que ele perguntou em português e reverter a sigla para inglês. Engenharia é sempre um Proof of Concept, prova de conceito. Então, a gente está o tempo todo em engenharia forçando os limites do conhecimento para usar na prática alguma coisa que não necessariamente a teoria sustenta. E, por exemplo, o que há uma dificuldade muito grande para a teoria sustentar até hoje, e há visões diferentes de teorias para sustentar isso, e de uma certa forma até conflituosas, é porque os aviões voam, né? E você não tem uma teoria unificada para mostrar por que os aviões voam, mas, irrespectivamente do fato da gente não ter essa teoria, o fato é que os aviões voam. Então, os aviões voam por causa de um conjunto de efeitos de engenharia, né? Para que serve, o que faz e como funciona. Voa, ponto final. A gente bota no túnel de vento, a gente vê que vai voar, testa, tem piloto de prova para fazer isso, primeiro sozinho no avião. Depois de voar, muitas vezes, a gente conclui que voa, e aí voa mesmo. Então, veja, aí tem uma coisa que falha do ponto de vista do entendimento do mundo da engenharia, que é os engenheiros não ficam fazendo o tempo todo a pergunta por que funciona. Mas a pergunta por que funciona é uma pergunta de segunda ordem para a engenharia. Quando a gente olha para tecnologia e, consequentemente, engenharia como possibilidade, esse conjunto de perguntas de por que funciona, ou
a descoberta da verdade sobre o funcionamento das coisas, ela está no domínio da ciência. Ela está no domínio da ciência. E tem um outro domínio, ainda tão importante quanto esses dois, que é o domínio das artes, das humanidades em geral, que a gente poderia situar como domínio amplo da filosofia, talvez, que é da reflexão, da estética e do entendimento de como é que essas coisas nos impactam e como era que elas deveriam estar situadas e por que a gente deveria ou não usá-las, quer a gente tenha uma prova de que elas funcionam ou não e quer a gente tenha a disponibilidade dessas coisas ou não. Então, é como se fosse um espaço tridimensional de tecnologia, que é guiada pela possibilidade, né? De ciência, que é guiada pela verdade, e, se a gente quiser, até de artes, nas artes outras que não sejam ciência e tecnologia, que é guiada até pela estética ou pela reflexão do uso e do impacto. Quando a gente olha para esse cenário e vê o que Demi estava falando no começo, você tem claramente uma percepção aí de por que tecnologia habilita a gente a fazer o que habilita. E essas habilitações são inquestionáveis. Como o próprio Demi disse, não tem uma filosofia por trás, não tem uma tese de para que eu devia usar a tecnologia. Eu uso tecnologia para fazer qualquer coisa. Ela habilita o bem e habilita o mal. Então, você teve, por exemplo, um surto, o Demi também comentou isso, de crime organizado e desorganizado na internet, na pandemia. Por que você teve esse surto? Porque, obviamente, os criminosos são tão inteligentes quanto nós outros. Se nós nos mudamos para a internet, o crime se muda para a internet junto. Nós somos os atratores do crime. Ninguém ia ficar tentando assaltar pessoas no meio da rua sem pessoas no meio da rua. Se nós nos mudamos para os domínios, vamos dizer assim, abstratos do comportamento humano, para o virtual puro, durante a pandemia, e a evidência é que quase todo mundo que podia não trabalhar no espaço físico conexo à sua planta da sua empresa, né, da fábrica, do que fosse, os escritórios, por exemplo, se virtualizaram completamente durante um tempo. Se esse povo todinho foi para a rede e passou a fazer compras de qualquer coisa, se eu for o ladrão, eu vou para a rede também. Isso não tem como evitar, basicamente, né? A humanidade é um yin e um yang o tempo todo. Aí vem os casos de ransomware. O caso de ransomware mais complicado que eu vi na pandemia, Demi, não foi nem o da Colonial Pipeline, que você mencionou, que é uma rede de dutos de transporte de gás, óleo e gasolina na costa leste dos Estados Unidos, de pouco mais de 9.000 quilômetros, né? Vai do Texas até o norte dos Estados Unidos e abastece toda aquela região. É a maior rede de dutos de combustível daquela região, mas foi um ataque ao SUS na Irlanda. Foi um ataque que criptografou as bases de dados do sistema de saúde da Irlanda e paralisou o sistema de saúde da Irlanda no meio da pandemia durante alguns dias. Então, você imagine o nível de tensão envolvido hoje nas pessoas responsáveis pela segurança de grandes infraestruturas de informação que habilitam coisas inteiras como o sistema de saúde de um país, né? Aqui no Brasil, a gente teve, durante a pandemia, de invasão de hospitais, de invasão de fábricas, de invasão de seguradoras, a pequenos e grandes laboratórios de análises médicas, a gente teve invasão a escritórios de advocacia, e a gente teve, como todo mundo viu, uma invasão ao STJ, uma invasão a tribunais estaduais, uma invasão ao STF, de impactos não triviais. Tem um tribunal que foi invadido na pandemia que até hoje ninguém sabe exatamente se eles tinham ou não tinham um backup fora da rede que foi invadida. Ou seja, tem, eu diria, escolhas tecnológicas que teriam que ter sido feitas lá atrás para proteger a rede de uma eventual invasão, tendo um sistema totalmente duplicado, um backup, fora da rede que foi invadida. Para a gente entender o nível de sofisticação desses ataques, isso não é feito de forma aleatória. Há evidências, por exemplo, no caso da Colonial Pipeline, que os invasores entraram na rede, pesquisaram a rede durante algum tempo, descobriram a apólice de seguro contra invasões digitais, capturaram a apólice para eles, e aí criptografaram a rede. E aí pediram resgate, que era a metade do valor
que a apólice cobria se fosse pago no caso de uma invasão digital. O Tesouro dos Estados Unidos reagiu pouco tempo depois, agora no dia 17 de maio, e alertou todos os potenciais envolvidos no futuro que pagar resgate de crimes cibernéticos poderá ser ele próprio considerado crime e não será tolerado. Então, você tem uma situação catch-22, como Demi explicitou. Se eu não pago, eu não funciono. Se eu pago, eu sou criminoso. Mas que providências você pode tomar para não pagar? E aí a gente entra numa seara extremamente complexa, porque, de mais de uma forma, a computação é um domínio da lógica. Tem um conjunto de teses do começo do século XX que apontava na direção de vamos resolver a lógica de uma vez por todas. Vamos codificar a lógica de tal maneira que a gente vai poder expressar todas as proposições possíveis e vai, ao mesmo tempo, poder comprovar a verdade ou falsidade de todas as proposições possíveis. Isso é a agenda de Hilbert, no começo do século XX. Aí, pelos anos 1936, 37, por exemplo, um conjunto de cientistas como Alan Turing, Alonzo Church, Tarski, Carnap, Gödel e outros, um conjunto de filósofos, tinha destruído a agenda de Hilbert. E aí a gente tinha que ter, daí para frente, uma escolha. Se você quer um sistema onde existe, pelo menos, a aritmética de piano, né? Se a gente pode fazer somas e subtrações, você tem que escolher entre a completude ou a coerência desse sistema, a consistência do sistema. A completude eu posso provar no sistema tudo o que dá para explicar no sistema, ou eu posso provar para um lado ou para o outro, verdadeiro ou falso. A consistência eu não posso provar que 1 é igual a 0. Então, se o sistema for completo, eu posso provar que 1 é igual a 0 e ele não serve para nada. Se o sistema for consistente, há um conjunto muito grande de propriedades dentro desse sistema que é expressa na linguagem do sistema que eu não posso provar nem que é verdadeira nem que é falsa. E that's forever. Essa situação é infinitamente válida no futuro dos sistemas formais expressos como a gente pode. Aí o que foi que a gente teve que fazer? A gente teve que substituir provas formais de corretude de sistemas que, de qualquer maneira, seriam inviáveis, porque há um conjunto, não diria de leis, mas de princípios que provam hoje que o custo de você provar a completude de um sistema de informação, o custo de você provar a correção do código que implementa um sistema de informação é exponencial em função do número de linhas de código que tem nesse sistema. Ou seja, você imediatamente torna inviável você provar, por exemplo, que o código de um banco, o sistema de informação de um banco, faz o que ele deveria fazer. O código de um banco qualquer, de grande porte, como esses que a gente tem no Brasil, tem dezenas de milhões de linhas. A gente passaria o resto do universo provando a corretude do código. E a gente nunca conseguiria provar, por mais que o universo durasse, porque o código muda o tempo todo. Em função do código estar publicado num ecossistema coopetitivo na rede, onde todos competem contra todos. E a introdução de código novo pelo banco A vai levar o banco B a criar um novo código dele, que vai interferir nesse ecossistema, que vai levar o banco A mudar seu código de novo, faria com que, duplamente, a gente não conseguisse provar a corretude do código que implementa todas as regras de negócios de um banco num tempo menor do que, por exemplo, talvez a nossa vida na Terra. Aí a gente vai e faz testes. A gente faz testes com código. A gente começa a testar. Acontece que o espaço de estados do código, por exemplo, de novo, de um banco, é muito grande. Nós estamos falando de ordens de magnitude maior do que o número de linhas de código que está lá no banco.
se tem 10 milhões de linhas de código num sistema, num grande sistema, ou num ecossistema qualquer, nós estamos falando de bilhões, de centenas de bilhões, talvez de trilhões de possibilidades de entradas possíveis para aquilo ali. E o resultado é que a gente tenta, e há teorias para isso, a gente tenta constranger esse espaço de teste para o menor espaço representativo possível, onde eu consiga demonstrar que a funcionalidade que eu queria implementar está implementada e será entregue para os usuários e clientes, para as pessoas que usam aquele serviço, ao mesmo tempo em que ela é aproximadamente à prova de, por exemplo, invasões. A gente não tem, em lugar nenhum do mundo, um approach, uma forma consistente de tratar o que a gente chamaria de engenharia para o desenvolvimento seguro de software. Isso simplesmente não existe. As empresas não sabem fazer, os professores universitários não sabem fazer, no planeta Terra. Então, o desenvolvimento de software gerará software inseguro. Até porque o conjunto de parâmetros envolvidos no processo de colocar um software funcionando na rede é grande o suficiente, com um número suficientemente grande de atores, para que, mesmo que você cuide o melhor possível do seu, muito provavelmente as falhas estarão a cargo de sistemas feitos por outrem. Temos um problema absolutamente fundacional e radical aí. E esse negócio está indo para onde agora? A gente tem 50 anos de digital na prática nos negócios, olhando para aquela coisa de que tecnologia é o domínio da possibilidade e se é possível colocar alguma coisa para funcionar na prática, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer. Se as pessoas consumirem isso obviamente vai ter algum modelo de negócios e a minha empresa vai sobreviver fazendo essa história. Então, se a gente colocar em décadas, na década de 70, a gente não só colocou computadores de grande porte nas empresas, mas a gente fez uma outra mágica. A história de redes, obviamente, não começa na década de 95, né, ali em 1990, com a internet comercial em 95, ela começa antes, e os sistemas de informação dos grandes bancos globais e nacionais, inclusive, de governos, de empresas aéreas, estavam conectados na década de 70. Já tinha redes digitais na década de 70. Elas eram privadas, fechadas, mas muitas delas eram globais, redes de reserva de passagem, de check-in. A gente só conseguia catar uma passagem no Brasil e fazer um check-in na Alemanha, porque essas redes estavam conectadas e a informação estava lá. Essa década é a década dos grandes computadores e das redes privadas. Na década de 80, por causa dos efeitos da lei de Moore, miniaturizando a capacidade computacional na forma de chips e radicalizando a queda de preços, isso tornou possível você botar computadores em cima do balcão e das mesas. De repente, o caixa não tinha uma lista de papel para ficar checando se a gente tinha dinheiro no banco, ele tinha um computador para invadir direto a sua conta com a sua autorização. Quer dizer, não havia sigilo bancário. Todos os caixas de todos os bancos olhavam para a sua conta e estava tudo lá. Tá certo? Não dava para você garantir o sigilo bancário, por mais incrível que pareça nessa época. E as pessoas, certamente as de maior poder aquisitivo, passaram a ter computadores pessoais e as redes começaram a migrar para essa borda. Essa é a época dos BBNs, dos birôs de conectividade, que, em sua vasta maioria, eram locais. As redes não eram globais, eram redes mais locais do que globais, porque o custo de conexão entre esses sistemas de conexão pessoal eram extremamente caros. Na década de 90, a gente tem a internet. A internet chega e começa a causar uma revolução que aí sim passa a ser verdadeiramente global e muita gente começa a perceber qual é o potencial disso. Nomeadamente, Jeff Bezos cria a Amazon.com em 1994. Isso é um ano antes da internet comercial, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, abrir as suas portas de vez. Então, agora, na pandemia, por exemplo, em 2020, as empresas no mundo inteiro que, de repente, botaram o comércio eletrônico e disseram para elas próprias e para os seus mercados que chegaram na modernidade, elas chegaram em 1994. A internet começa a se disseminar pelo mundo inteiro, mas numa forma que era, aspas, inútil para muita coisa.
fantástica para um número de coisas, mas inútil para uma quantidade muito grande de coisas. Por exemplo, as primeiras tentativas de colocar no ar uma coisa como iFood aconteceram ali no começo da internet. Eu boto o catálogo dos restaurantes online. Se eu boto o catálogo dos restaurantes online e se as pessoas têm conexão com a internet em casa, a pessoa pode entrar no catálogo do restaurante e pedir comida. Mas aí você não tinha smartphones, o motoqueiro não tinha rota, o restaurante não estava informatizado, nada disso acontecia. E se gastou muito dinheiro e muito tempo e muita energia humana na década de 90, depois da chegada da internet, até meados da década de 2000, tentando fazer alguma coisa parecida com o iFood. Mas aí, quando a gente olha para a década de 2000, em 2006, aconteceram duas mágicas. Primeiro, a chegada de computação como serviço. Armazenamento, capacidade de processamento e capacidade de comunicação em larga escala como serviço. É o que a gente chama de nuvem computacional. Infraestrutura e serviços digitais providos como serviço, consumidos como fluxos e pagos por uso. É o que a gente podia chamar de informaticidade. É informática como se fosse eletricidade. Tem uma tomada, eu me conecto lá e pago pelo que eu consumo. Isso, combinado com um segundo efeito causado primeiro pela LG e depois magnificado pela Apple em 2007, no começo de 2007, mas a LG fez isso primeiro em 2006, que é a chegada dos smartphones. Smartphones mudam completamente o jogo, porque ao invés de serem plataformas fixas de conexão com a internet, elas são móveis, são programáveis e informatizam pessoas, ao invés de informatizar lugares. Então, no mesmo ano, você cria a possibilidade de começar um novo negócio digital sem precisar investir em capacidade computacional, ou seja, sem construir um centro de processamento de dados na linguagem da década de 80, zera o que a gente chama do CAPEX, o Capital Expenditure, o investimento de capital, de você criar um centro de computação, e informatiza as pessoas. Em 2006, começa uma explosão cambriana de novos negócios digitais, usando esses dois componentes introduzidos ali, primeiro pela Amazon e depois pela LG, respectivamente, nuvens e smartphones, de você conectar pessoas a sistemas ou pessoas entre pessoas e onde elas estão com alguma coisa que cabe no bolso, gerando um conjunto inteiro de novas possibilidades de como construir e para que construir sistemas de informação. Aí, redes sociais, aí mapas, aí mecanismos de interação direta entre pessoas, redes sociais de proximidade, começam a se tornar realidade. E isso leva, pela primeira vez na história, talvez da tecnologia, a uma demanda totalmente diferente que as empresas não tinham. Até aí, toda inovação digital era levada das empresas para as pessoas. Eu tinha que esperar que a grande empresa por trás de algum sistema de informação me oferecesse alguma coisa nova. A partir de 2006, 3, 4 meninas no quarto de uma delas, em qualquer lugar do mundo, conseguem escrever um sistema de informação, publicar na internet e levar centenas de milhares de pessoas a usar esse sistema no mundo inteiro, basicamente sem limites. Isso leva a uma demanda a partir do entendimento pelas grandes empresas do que era que estava acontecendo no universo digital, do que a gente chama transformação digital. As empresas legadas que tinham modelos de negócios analógicos, de repente descobrem que o universo digital está centrado no usuário, que a principal mudança no comportamento das pessoas está acontecendo numa plataforma digital que não é a dela. Eu sou um banco, a pessoa tem a conta comigo, mas ela está fazendo um conjunto de atividades digitais, numa rede social, num aplicativo de mapas, de compartilhamento de fotos, de vídeos, de seja lá o que for, que não tem nada a ver comigo, e isso está redefinindo o comportamento dela. E aí outros conjuntos de meninos e meninas, alguns deles com 60 anos, 70 anos de idade, estão sentados nas suas garagens ou em pequenos escritórios, isso gerou um grande frenesi de investimento de fundos de todos os tipos para reescrever o banco,
para reescrever o varejo, para reescrever o todo e reescrever de qualquer jeito. O pandemônio de aplicações que esse novo conjunto de infraestruturas e serviços, providos os dois como serviços, para que a gente conseguisse construir aplicações ali, entendido principalmente a partir de 2010, quando ele ganha maturidade, foi o que levou a gente para o estágio onde a gente está hoje. Onde, ao mesmo tempo, é impensável a gente ter uma pandemia como essa que a gente teve se ela fosse em 1990 ou em 2001. Se ela fosse em 2001, a gente não teria nada disso. Não dava para pedir comida, não dava para a gente fazer uma reunião online, não dava para fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso que a gente está usando aqui é, de alguma forma, inseguro. Alguém realmente determinado a invadir essa reunião, muito provavelmente invadiria. Alguém determinado a invadir um banco, invade. Garantidamente. Os bancos globais gastam dezenas de bilhões anualmente com segurança de informação digital e, ainda assim, perdem outras dezenas de bilhões com invasões, que eles não publicam, claro. Eles têm como, até em função das margens de lucro, a conta do DEME ser invadida e ele colocar o dinheiro de volta sem DEME nem saber. É invisível para o DEME, ou para mim, ou para qualquer um de nós. E isso é só o começo. Porque, vejam, voltando para onde eu comecei, tecnologia é o domínio da possibilidade. Engenharia é o domínio da possibilidade. Se é possível, nós vamos fazer. Essa primeira geração, eu diria assim, de décadas das plataformas digitais, ela vem de um conjunto de resultados, como eu falei, ali de 1930, 32, 36, e ela se expressa agora na economia, nessa escala que a gente está vendo, com esse impacto que a gente está vendo. E com todos os problemas que cria, apesar de todos os bons resultados que gera. E ela é de digital sobre silício. A plataforma, até agora, foi majoritariamente usar silício para escrever código sobre ele. A partir de 1955, basicamente, a gente começou a entender uma outra coisa, que tem um outro código, esse já escrito na natureza. Mas a gente começou a entendê-lo mais explicitamente 50 anos depois, ali em 2000, quando a gente fez o sequenciamento do genoma humano. E a gente começou, nos últimos anos, a fazer 3 coisas. Uma, já em escala global, análise genética, em especial análise genética de propósito específico. Hoje é possível a gente definir um grau de segurança muito alto que um tumor foi causado por um erro no código genético que tem literalmente as letras ATCG modificadas numa certa ordem. Nós começamos a editar esse código usando CRISPR-Cas9, que são ferramentas, são equivalentes. CRISPR-Cas9, o editor que a gente usa para mexer em código genético hoje, é equivalente aos editores de texto que a gente tinha em computação na década de 60. E é óbvio, a gente vai criar código genético ab início. E código genético é o quê? São só 4 instruções e é código digital sobre carbono. Não tem a menor diferença do ponto de vista de engenharia das possibilidades do que a gente vai fazer. E, porque é possível, faremos. Se nós temos hoje uma expansão da tecnologia, causando os problemas e os impactos de segurança e outros que a gente tem hoje, apesar de todos os benefícios que tecnologia da informação digital sobre plataformas de silício causa, vocês precisam esperar para ver o que é o potencial nessa mesma dinâmica das tecnologias de informação digital sobre carbono no futuro próximo da humanidade. Lembrando que a gente está, do ponto de vista de genética, em 1960. Nós estamos 60 anos atrasados em relação a digital silício. O futuro
vai ser muito animado. Eu não sei se faço alguma coisa. Isso, Demi, toma a palavra. Não. Pô, Nós temos ainda... Isso. Vamos somar mais 3 ou 4 coisas aí, não tem como competir com o brilho da exposição que o Silvio Meira fez, toda da computação. Vou baixar o nível para coisas um pouco mais vulgares, algumas coisas anedóticas que me lembrou enquanto ele falava. Por exemplo, essa discussão de como é que você verifica a qualidade ou a consistência de software, ele está absolutamente correto, isso não é inverificável isso. E aí tem uma longa discussão sobre códigos abertos e códigos fechados, etc. e tal, se o fonte está aberto ou não. E vou trazer aqui um negócio que aconteceu quando eu estava no colégio, meu professor de química. Ele fez a seguinte pergunta para a classe, falou: pessoal, vocês precisam comprar salsichas. E aí vocês têm 2 opções, vocês podem comprar uma salsicha em lata, que está fechadinha, bonitinha, etc. e tal, ou vocês podem comprar aquelas que estão penduradas no barbante, na feira, né? Estão penduradas lá ao ar livre. Qual das duas vocês acham que é mais seguro? Evidentemente, todo mundo falou, não, claro, a sua salsicha em lata é mais segura do que aquela que está pendurada no barbante. Ele falou, bom, a salsicha em lata está mais segura do que a que está pendurada no barbante porque você confia na lata. Se a lata, de fato, estiver protegendo a salsicha adequadamente, ela não foi afetada por moscas ou por micro-organismos ou por o que for, mas se a lata foi deformada, se a lata não for bem tratada, você pode ter botulismo lá dentro, por exemplo, e você vai comer aquela salsicha e, eventualmente, você morre. A salsicha que está pendurada no barbante, ela está expondo as suas entranhas. Então, você compra aquela e você vê que tem umas 5 moscas lá embaixo. A casca dela é bem grossa, porque ela foi feita para aguentar as moscas. Você pode cortar um pedaço que você viu que tinha mosca ou que não tinha mosca. E você tem uma salsicha que, por construção, é mais sólida do que a salsicha da lata. Então, por que eu estou trazendo isso aí? Porque toda uma discussão, não, software próprio, não, eles falam proprietário, mas deve ser próprio. Software próprio ou software aberto, sei lá o que for. Eu diria que software aberto expõe as suas entranhas. Nenhum deles é garantidamente correto e tudo mais, mas o software aberto expõe suas entranhas e nós temos uma coleção de interessados de boa fé que tentam procurar defeitos lá e consertam. E tem uma opção de gente de má fé que procura defeitos lá e usam. Mas isso está aberto à visita geral. O software fechado, você tem que confiar na qualidade do que foi feito, mas você não o enxerga lá dentro. Então, você compra algo fechado na lata e você confia que aquilo está em ordem porque o cara cuidou da lata e tudo mais, mas você está protegido pela lata e não pela qualidade do software. Estou dizendo isso porque essa é uma velha discussão. Eu usei essa analogia para discussão entre software aberto e software fechado e me lembrou esse ponto aí. Um outro ponto, em cima do que o Silvio também falou de software, é extremamente complexo é impossível você provar uma correção de software, mesmo porque, como ele falou, tem infinitas possibilidades. Um somador soma 500 coisas certas e pode somar errado. No caso, ou tivemos casos desses, até nos velhos tempos, na época da USP, me lembro que tinha um bug específico no 486, eu acho que tinha problema de software em ponto flutuante e foi detectado de repente. Lembro vagamente disso. Mas temos um caso muito pior agora, que é a coisa que se altera, não porque o homem alterou o software e criou uma nova versão, mas porque o software se altera ao aprender. Então, uma vez numa discussão também sobre isso, de aprendizado de máquina, tinha uma moça do direito que disse, não, precisamos responsabilizar o programador, porque ele escreve coisas que eventualmente não geram problemas para os usuários, etc. e tal, e isso precisa ser aberto e investigado e responsabilizar as pessoas corretas e tal. Falei, bom, isso é mais ou menos possível ou verdadeiro, primeiro porque se o programa é fixo, como bem falou o Silvio Meira, as alternativas de você examinar aquilo e provar que está correto são praticamente nulas. Você não vai conseguir fazer isso aí para as infinitas entradas possíveis, garbage in, garbage out, tem uma opção de coisas aí no caso. Em suma, agora, se o programa se modifica, você está numa situação muito pior. E eu vou dar um exemplo bem trivial e bem bobo, como a maioria das analogias acabam sendo. Imagina, por exemplo, que a senhora, estava falando com a moça lá do direito, a senhora vê uma criança chutando um gato. Se a senhora vê uma criança chutando um gato, você vai chamar a mãe da criança ou o pai da criança e vai dizer, olha, você vai ensinar seu filho, que é pequenininho, a não chutar um gato. E aí a criança vai ver que chutar um gato não é uma boa ideia. Agora, se você vê um cara de 30 anos chutando um gato, ele já aprendeu pela mãe, pela avó, pelo pai, que não devia chutar um gato, e ele está chutando um gato. Esse foi um desenvolvimento que ele criou por sua conta própria. Quer dizer, o software que foi aprendendo, ele foi aprendendo coisas que não tem a ver com a formação inicial dele e dos seus criadores. Então, certamente, o autoaprendizado do software pode gerar monstrengos
que não estão na mira de quem o escreveu. Então, você dizer que o cara que escreveu aquilo é culpado do que aconteceu depois é muito complexo isso aí. Você tem softwares, por exemplo, que ajudam julgamentos. Nos Estados Unidos tem vários casos famosos em que se notou que o software tinha um viés. Por quê? Porque ele usou os julgamentos anteriores, foi aprendendo daquilo lá e tal, e concluiu coisas por conta dele, que não é, digamos, intenção malévola do programador. Ele não escreveu aquilo com viés, ele não escreveu aquilo para que aquilo agisse indevidamente e antieticamente. Mas aquilo acabou sendo incorporado porque isso foi incorporado num aprendizado. Isso é exatamente o que foi falado pelo Silvio Meira. Quer dizer, o que pode ser feito acaba sendo feito. Então, essa é uma coisa muito complicada de controlar. Quer dizer, como você controlaria isso aí? Acho que a única forma disso aqui é, de novo, usar aquela história de aprender quando certas coisas não devem ser feitas. Ele falou o exemplo do CRISPR. O CRISPR é um negócio que eu não sou da área de biologia, mas preocupa imensamente edição de genoma, edição de DNA, se você não consegue examinar quais são os efeitos colaterais disso. Você pode, na verdade, criar um problema interessante, resolver um problema interessante e criar muitos outros que você não sabe quais são, porque você não teria visão completa do processo. E ainda estamos 60 anos atrasados. Imagina daqui a 60 anos como isso estará acontecendo. Talvez as coisas melhorem. Então, essas são dúvidas que eu tenho pessoalmente e são preocupações que eu tenho também pessoalmente, com uma vantagem, como eu sou mais velho que o Silvio Meira, eu não vou ter que enfrentar esse problema por muito tempo, mas os que sobreviverem terão que enfrentar esse problema por muito tempo, e eu ficaria realmente preocupado em tentar evitar que esse negócio crescesse de uma forma completamente descontrolada. De novo, existem excelentes coisas na área. Ele bem lembrou, por exemplo, a automação bancária do Brasil sempre foi modelo internacional. Na época que nos Estados Unidos você levava uma semana para descontar um cheque, no Brasil você fazia em horas. Quer dizer, o Brasil, nesse ponto, esteve muito avançado nos velhos tempos. E redes eram privadas e foram depois expandindo, e agora temos as redes globais. As redes globais nos levam a novos desafios que não estão nem um pouco mapeados. Quer dizer, se você fala-se muito, por exemplo, em soberania de dados, né? Quando se fala soberania, você está trazendo a velha convenção de nacionalismos, a Convenção de Westfália, que definiu o que são nações ou o que não são nações. Eu acho que a soberania agora não é tanto ligada a fronteiras. Claro que existe a soberania nacional, tal, mas veja, o que significa soberania de dados? Meus dados não são os dados brasileiros, são dados do DEME. Então, é claro que existem dados brasileiros que são da nação brasileira, do Estado, das pesquisas e tal, mas cada um, quer dizer, não existe soberania do país sobre meus dados. Eu posso passar meus dados para a Lúcia quando eu quiser e vice-versa. A gente tem que impedir que isso seja feito à revelia dos indivíduos, mas você não vai tutelar o que eu faço com os meus dados. Isso é um direito meu, e isso não tem a ver com a soberania de fronteiras. Então, essas coisas sempre têm os dois lados. É claro que eu sou totalmente a favor da proteção de dados privados, da LGPD, a gente sempre batalhou para que isso existisse, mas eu estou querendo mostrar as nuances que isso tem, porque a gente atira num treco e acaba acertando em outro. Vou dar um exemplo. Certamente nós temos hoje um enorme poder nas plataformas. Eu já comentei mais uma vez, as plataformas são uma construção sobre a internet. Eu estou preocupado com a internet, em cima, como ele falou, com eletricidade. A eletricidade é a infraestrutura. Você pode fazer micro-ondas, enceradeiras, lavadeiras, televisores, usando a eletricidade. Eu quero preservar a eletricidade. A internet é uma infraestrutura muito importante. Em cima dela pode ter construções do bem e construções do mal. Primeiro, isso não se confunde com a infraestrutura da internet, que deve ser mantida neutra e permeável e abarcando o mundo todo e aberta a todos, etc. Isso é infraestrutura. As aplicações podem ser ou podem não ser. É como na sociedade humana. Tá? Clube de vegetarianos, eventualmente eu como linguiça, como picanha, não vou. E um clube de amantes de ópera, os caras que gostam de funk não irão. Isso não é problema nenhum. Isso não é neutralidade cultural. Você tem que ter direito de... Agora, as ruas eu tenho que poder usar todas, eu tenho que poder chegar no clube e entro ou não, se me interessa ou não, ou se eu tenho senha para entrar ou não, são outras coisas. Então, nós temos uma certa misturada aí, e uma outra misturada que eu acho também é muito angustiante, aí o Silvio pode explorar isso também, mais se quiser, que é como você resolve o problema das ações individuais na rede quando elas são intermediadas, por exemplo, por plataformas. Eu não me sinto nem um pouco à vontade de repassar às plataformas um poder adicional, além do gigantesco poder que elas já têm, de dizer, não, por favor, me tutele, impeça que eu receba coisas ruins para mim, eu não quero receber coisas que você considere falsas ou verdadeiras, ou não quero receber coisas que incitem a violência. Quer dizer, isso é uma coisa complicada, porque dá a impressão que você está protegendo o indivíduo, na verdade, você está aumentando o poder
né, dos catões modernos, que são as plataformas que serão os decisores dessa área. Eu tenho dificuldades com isso. Eu acho que certamente faz parte dos nossos dramas receber toneladas de lixo por dia e de coisas bastante ruins. Mas eu acho que você repassar o poder de polícia a alguém específico que só faz o transporte disso, ou que você está aumentando, e depois isso não tem volta, quer dizer, eles vão assumir essa posição, e eles reclamam dubiamente de que não querem, ou que querem. Essa posição é extremamente maleável e flexível, e me deixa muito desconfortável com isso. Então, toda vez que aparece algo nesse sentido, eu coloco os dois pés atrás e fico preocupado com isso. Então, essas são algumas considerações adicionais. E como falei, tem alguns dados também, mas eu acho que essa discussão está muito mais interessante e aberta desse jeito. Se vocês quiserem que a gente entre com alguma coisa mais específica de instituições, eu posso mostrar alguma coisa, mas eu, por enquanto, fico desse jeito e aguardo aí as orientações da Lúcia e dos moderadores. Silvio, você gostaria de complementar em alguns minutos, antes que os moderadores coloquem as perguntas deles? Eu gostaria de começar pelo que Demi acabou de falar, quer dizer, quando a gente, veja, Facebook é anterior a essa coisa que eu disse, desse mundo de infraestrutura e serviços que viram plataformas em cima do qual você consegue fazer aplicações. Mas quando esse mundo apareceu, ele se reescreveu para esse mundo, tá certo? Então a gente tem hoje no universo de plataformas digitais, umas plataformas que são, vamos dizer, da primeira leva do digital, de quem foi construído até 2006, 2010, como Google e outros. Você tem quem surgiu depois disso, que já olhou para o mundo a partir de informação como fluxo, paga como consumo, informaticidade, esse é o meu nome teórico para isso, né? E quem estava antes dessa parada. E aí você tem uma coisa que Demi estava falando ali, que é o seguinte: como existe um desenho dessas plataformas feito para as pessoas, das pessoas para a plataforma. Você não desenhou um conjunto de funcionalidades de dentro para fora, você desenhou de fora para dentro. Então, o que foi feito? Você interpretou o desejo das pessoas e usou esse desejo das pessoas para, de uma certa forma, maximizar um conjunto de atitudes e comportamentos de relacionamento digital entre pessoas e de pessoas com a plataforma, mediado pelas plataformas, que levasse a permanência das pessoas a maior quantidade de tempo possível nas plataformas. Tá certo? E aí entra o que Demi falou, quer dizer, você chegar lá e apertar um bocado de configurações, dizer não me mostre isso, não me mostre aquilo, não faça isso lá, não lá. Aí você está dando à plataforma poderes da Stasi, da antiga Alemanha Oriental. Você está dizendo o seguinte: vigie tudo que eventualmente eu veria e filtre para mim. Filtre para mim. Eu só quero ver o que você acha que eu deveria ver. Aí você se põe em armadilhas informacionais, tá certo? Ou em bolhas informacionais. E começa a acontecer o quê? A plataforma começa a recomendar para mim coisas que me mantêm cada vez mais fechado dentro de um silo, onde eu não consigo ver o mundo ao meu redor. Eu não consigo, aspas, pesquisar naturalmente. Eu não consigo entender. Por exemplo, usando esse processo, e os hábitos das pessoas, Facebook levou 3,5 milhões de pessoas para as redes daquela seita extremista QAnon dos Estados Unidos, que foi quem acabou levando aquela tentativa de insurreição nos Estados Unidos em 6 de janeiro desse ano. As pessoas foram levadas para lá. Eu estou lendo isso aqui, aí eu recebo uma recomendação, já que você gosta disso, e você me autorizou a mostrar isso, porque você não entra nesse grupo aqui. E esse grupo era um grupo de malucos que acredita que Donald Trump é o salvador do mundo, por exemplo. Né? Mas tem uma boa notícia, eu acho. Eu acho que sempre tem um vai e vem nessa coisa. Tá? A gente vai muito para um lado e volta de um lado. Os sistemas regulatórios de proteção à competitividade começaram a reagir. Eles, enfim, entenderam qual é a gravidade do problema criado pelo excesso de liberalidade regulatória. Não é de liberdade, é de liberalidade regulatória que foi dada às plataformas e começaram a, no lado da Europa, já partir para a regulação mesmo. No lado dos Estados Unidos, mandar avisos extremamente sérios, que levou, por exemplo, os 2 principais provedores de plataformas de mobilidade, de comunicação móvel pessoal,
Google e Apple, nas últimas semanas, a criarem novos regimes abertos de configuração no seu celular, onde você pode, no seu smartphone, onde você pode dizer o seguinte: só quem pode ver a posição do meu smartphone é o aplicativo de mapa. Ninguém mais pode. Porque agora, até aqui era o seguinte: você clica, estou visível no mapa, você está visível no mapa. Todo mundo vai lá e pega a sua posição. Mas ninguém precisa da sua posição, a menos o aplicativo de mapa. Eu quero que o aplicativo de mapa, ou eventualmente o de busca, para eu fazer uma busca contextual no lugar onde eu estou, olhe para mim e diga: ó, no contexto onde você está, existem essas coisas sobre o que você está procurando. Porque uma parte das coisas que a gente procura é situada no local onde a gente está no momento. Nem sempre, mas num número muito grande, no caso de um smartphone, é. Mas isso tinha chegado numa espécie de um limite superior, onde criou-se, inclusive, e eu sempre disse que a gente tinha volta, e agora a gente está vendo que a gente tem volta, criou-se uma espécie de uma noção social de que a privacidade tinha acabado. Mas isso não pode ser verdade, porque a humanidade foi criada não só em termos de privacidade, mas em termos de esquecimento. Tem uma nova configuração, por exemplo, em Google, no momento, em Google Móvel, que você pode dizer lá: apague, a partir dos últimos 15 minutos de busca, apague tudo o que eu perguntei. Eu só quero saber, eu só quero ter os últimos 15 minutos, de novo, porque isso é contextual. Esses últimos 15 minutos de busca servem para o que eu estou fazendo agora. Tem uma continuidade, mas 15 minutos para trás eu posso programar para apagar tudo. Então, não é só minha privacidade, é o esquecimento também. A gente teve muitas raivas imensas no passado, de pessoas, inclusive, que por um número muito grande de razões e reações dessas pessoas, e recuperações delas no presente, levaram essa raiva a diminuir uma função logarítmica quase. Se a gente não esquece, o mundo não progride. E era isso que a gente estava, era essa armadilha que a gente estava se metendo. Eu nunca mais vou esquecer. Tem um texto muito bom do Victor Meyer Schonberger, que é do Oxford Internet Institute, sobre isso, na década de 90 já. Ele diz: olha, a gente está cometendo um erro filosófico fundamental, que é montar ou remontar uma parte significativa da sociedade, e ele previa a inclusão de todo mundo nesse universo digital, onde a gente não vai mais esquecer. Isso vai acabar uma das características fundamentais da humanidade. E eu acho que agora, em função da pressão regulatória, principalmente na Europa, formal, estruturada, e nos Estados Unidos, mais informal e na forma de aconselhamento, a gente está começando a regredir, de uma certa forma, nessa abertura extrema dos nossos dados e do nosso comportamento, consequentemente, para esse mundo das plataformas. Era isso que eu queria complementar do que o Demi disse. Obrigada, Silvia. Eu vou passar a palavra para o Eneus e o Guilherme, mas, Silvio, me lembrou do conto do Borges, Funes, o Memorioso, como o esquecimento é importante à vida. Então, Eneus, por favor. Bom, obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês e de escutar o Silvio e o Demi, nas reflexões que eles nos trazem. Para não me delongar muito, eu vou pontuar algumas coisas e fazer duas questões. A primeira delas é quando eu acho muito interessante quando vocês colocam a relação do iluminismo como uma filosofia que orientou toda uma lógica das tecnologias. Me parece que o iluminismo se consagra com a invenção do smartphone, na individualidade, da ideia da liberdade, da mobilidade, mas ele traz outras fronteiras a partir daí. E aí essas fronteiras é onde se instauram as questões do expansionismo, que se somam também a uma coisa que o Silvio falou na última parte da fala dele, que é a superposição de combinações da informação digital sobre o carbono, ou seja, o expansionismo tecnológico ainda tem uma fronteira ampla e desconhecida, que pode realmente nos mexer e nos angustiar diante de questões, inclusive, religiosas. Se a gente descobrir, por exemplo, que as possibilidades de memória,
de personalidade são construções que podem ser decifradas e suportadas tecnologicamente. E onde fica a ideia de espírito, de transcendência, né? São questões muito interessantes que a gente precisa ter isso em conta, né? E aí, quando o Silvio fala, também provocado pelo Demi, sobre as questões de segurança dos hardwares, né? Eu fiquei pensando e na preocupação dos investimentos de segurança, né? Hoje se fala muito das perspectivas da tecnologia blockchain e também da relação que isso tem das tecnologias de criptografia com a monetarização, as criptomoedas, né? Em que medidas a segurança passa a ser o valor que pode ser incorporado a uma nova lógica do capital no mundo digital, né? Porque elas já valem mais, né, do que a moeda tradicional, e elas agregam a esse elemento do capitalismo, né, que surge com a questão da troca monetária e valorização do valor de troca, o valor da segurança. É um traço, né, semântico a mais que se agrega a isso. E uma pergunta especial para os dois que trabalham com a experiência do Porto Digital, que é a questão de quando a gente pensa, né, que as experiências como Porto Digital viabilizam alternativas, plataformas diferentes do que podem viabilizar negócios diferentes do que as big techs propõem. E em que medida a gente pode pensar em termos brasileiros, latino-americanos, numa certa autonomia dessas big techs dentro de uma produção de inovação e criação digitais, né? Já que vocês são precursores num processo aí que destaca, que coloca, por exemplo, o Recife no cenário mundial da questão digital no mundo, né? Essas são as questões que eu trago para vocês, sendo bem breve, para também dar espaço para vocês falarem. Obrigado. Passo já a pergunta para o Guilherme, para que vocês possam responder aos dois. Guilherme. Pessoal, agradeço muito também a oportunidade, é um privilégio ouvir e poder participar desse debate. Complementando o Eneus, eu queria até pegar algumas partes da fala, tanto do Demi quanto do Silvio, por exemplo, sobre essa questão de dados individuais e dados nacionais, não é? Dados pertencentes ao país ou a uma instituição específica, mas que foram providos por nós, indivíduos, né? E a gente tem vivido aí sucessões cada vez mais constantes de vazamento de dados, tanto de países quanto de instituições privadas, não é? E como é que, então, a gente, de fato, consegue, né, separar tanto essa questão de o que é o meu e o que pertence ao outro, ou o que eu devo dar ao outro, e também a consciência de que o meu dado está com o outro, né? Ao ponto em que, em alguns momentos, a gente corre o risco de ter serviços básicos negados, de comunicação, de documentação, de direitos a seguro-desemprego, passaporte, se a gente não entregar esses dados também, né? E aí eu percebo um fundamento ético comum, né, que precisa ser construído a partir desse acordo que se faz, muitas vezes, sem o consentimento do próprio usuário ou indivíduo, né, falando aí da questão do smartphone que o Eneus também puxou. Além disso, o Silvio comentou sobre interpretar os desejos das pessoas e aí adequar, a partir disso, o seu código, né, o código de uma plataforma. Mas eu acho que a gente também tem que lembrar que essas plataformas, elas refletem também o desejo dos seus donos, né? O desejo dos seus programadores, investidores, etc., né? E aí, o quão o usuário percebe a presença do desejo do programador ou do investidor, né? Que visa lucro, tem uma série de objetivos que não necessariamente estão congruindo com o objetivo do usuário, né? Então, as minhas perguntas basicamente são, a primeira, né? Como é que a gente pode estabelecer no desenvolvimento de hardware e software diretrizes para que os interesses dos usuários ou dos indivíduos, né? Ou de grupos de indivíduos também prevaleçam, e como é que isso é atingível
de modo escalável, né? A gente fala dos softwares open source, por exemplo, mas como é que a gente chega nas big techs? Ou como é que a gente trabalha com a conscientização do usuário sobre toda essa questão, né? O usuário que está ali no dia a dia trabalhando com coisas que não são necessariamente relacionadas a essa nossa discussão. É isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Demi, por favor. Perfeito. Faça seus comentários. Muito bom. Primeira coisa, você lembrou um livro do Borges, eu lembrei outro que ele falou agora em superposição, tem um conto, não lembro agora do nome do conto, que fala dos jardins dos caminhos que se cruzam. Ai, Demi, é um conto quase quântico. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso. É um conto espetacular. Exatamente agora. O Jardim dos Caminhos que se bifurcam. Isso, que se bifurcam. Espetacular. Olha, nós estamos enfrentando um mundo que está lá. É o mundo do possível que o Silvio trouxe. E é um negócio quântico, se você pensar bem. Tudo existe ao mesmo tempo, todas as possibilidades. Tudo ao mesmo tempo, que depois repercute no conto do Aleph. Gente, que coincidência maravilhosa você todo mundo gosta do Borges, é isso aí. Então, bom, vamos às perguntas. Eu vou tentar responder uma ou outra aí. Acho que a boa parte da massa da pergunta está na região do Silvio, que é especialista na área de informática e programação. Primeiro, nessa parte de humanismo, eu concordo que talvez o telefone, o smartphone seja, digamos, o cume de algo que dá direito, dá poder ao indivíduo. Mas, como sempre foi dito, isso também traz o outro lado. O outro lado é que, evidentemente, ao te dar poder, também te expõe. Aí você pode ser monitorado, você pode ser controlado, seus dados podem vazar. Então, isso é exatamente a história que sai do humanismo para a região do controle. E eu tenho outro medo complicado, que é o seguinte: hoje existe uma tendência crescente à tutela dos usuários, até pintada com cores boas, né? Então, por exemplo, na Inglaterra tem uma lei agora que tenta proibir a criptografia forte ou que tenta criar backdoors para plataformas que permitem a criptografia do usuário ou para, digamos, dados do usuário que foram criptografados, porque acham que com isso combaterão pedofilia ou combaterão crimes de outro tipo, ou terrorismo e tal. Alguém um dia fez um comentário muito interessante, disse que, tem uma frase antiga, esqueci agora de quem, que diz que o patriotismo é o último refúgio dos de má qualidade, aí não veio. Ele disse que agora o que acontece essa bandeira agora é o ataque à pedofilia. E todo mundo é contra isso, então você usa isso como arma para conseguir os seus propósitos, você brande a bandeira de que isto é perigoso para as crianças e você avança em cima dos direitos individuais em geral, sem muito problema. Então, essa história de você quebrar a criptografia, porque isso protegerá a crianças e impedirá que terroristas funcionem, é, evidentemente, na minha opinião, uma enorme falácia. Porque esse pessoal do mal não está preocupado com a lei que proíbe ou não a criptografia, né? E como diz o Silvio, tudo que pode ser feito será feito. Quer dizer, pode ser fazer uma lei dizendo que é proibido xingar alguém, não quer dizer que quem quer xingar alguém não vai xingar. Claro, você pode estar sujeito a uma pena, mas isso são outros 500. Mas isso. Então, eu tenho um pouco de receio nesse negócio da tutela. E aí vai nessa história, por exemplo, de dados pessoais. Eu acho que certamente os meus dados têm que ser protegidos, mas eu não acho que a soberania dos meus dados passará a ser a soberania do Estado aos meus dados. Será a soberania minha aos meus dados. Eu não quero que os meus dados deixem de ser explorados por A ou B ou C para serem explorados pelo Estado. Não faz muito sentido. Então, quando você fala de soberania de dados, você tem que dizer que é a soberania dos dados públicos, dos dados comuns, dos dados estratégicos. Não é a soberania dos dados de cada um, porque senão, na verdade, estão me impondo uma restrição que eu não tinha. Tem um grupo interessante chamado Internet in Jurisdiction, que tenta criar modelos de como isso evoluirá mundialmente. Eles estão discutindo agora um conceito que chama datasphere, a esfera de dados, para ver como é que esse negócio dos dados se encaixa nesse mundo atual, né, que não é, evidentemente, o mundo de Westfália, né, do que são os Estados-nação, mas é um mundo de empresas-nação, que é um negócio mais complicado. Então, hoje, as fronteiras do que é uma nação ou não estão mais ligadas à tecnologia do que às fronteiras físicas. Mas essa é uma excelente discussão que tem que ser travada de uma forma ou de outra. Então, eu acho que, evidente, nós somos senhores dos nossos dados e certamente os nossos dados são importantes para as nossas transações, né? Mais um exemplo bobo, né? Eu vou, em geral, nos mesmos restaurantes que eu vou sempre. Eu não troco de restaurante porque eu chego lá e o sítio me conhece, fala, hoje tem aquilo que você gosta, etc. e tal, já traz, se for o caso, uma cachaçinha para abrir. Quer dizer, ele sabe quais são os seus costumes e esse é um dado que você compartilhou com ele. Então, é normal que esse dado seja
partilhado entre dois. Se esse sujeito do restaurante repassar isso aí para um outro sujeito para ele vir me vender pinga aqui no MIC, eu vou achar que é uma violação, que eu não dei a ele esse direito. Quer dizer, certamente nós temos necessidade de compartilhar dados com o médico, temos necessidade de compartilhar dados com a farmácia, temos necessidade de compartilhar dados com o gerador de mapas e com o nosso orientador nos caminhos da cidade, mas isso tem que estar restrito àquela transação. O que acontece hoje é que o pessoal que recebe esses dados, porque faz parte da transação, passa a espalhá-los, e isso tem que ser proibido, certamente, porque isso extrapola o direito que eu dei. Se eu vou numa livraria e gosto de livros de um certo tipo, eu acho muito agradável que me sugiram livros parecidos com o que eu já comprei. Agora, eu não acho nem um pouco razoável que as minhas escolhas de livros ou a qualidade da pizza que eu como seja espalhada no mundo. Ele gosta de pizza de escarola. Isso não faz o menor sentido. Isso é um acordo entre eu e o cara do restaurante. Eu não gosto de pizza de escarola, vou deixar claro. Mas tudo bem. Quer dizer, eu acho que esse é um limite importante que a gente não presta atenção. E eu não quero perder os direitos individuais devido a esses medos e devido a ceder à tutela. Alguém já falou há muito tempo atrás que quem cede a sua privacidade para ter mais segurança acaba perdendo a privacidade e a segurança. Então, é a velha história. Quer dizer, deixe que eu cuido da sua chave criptográfica para ver quem entrou, quem não entrou. É uma coisa que dizer que eu vou deixar a chave da porta da minha casa debaixo do tapete, porque eu sei que está lá, mas alguém outro vai descobrir e vai entrar do mesmo jeito. Então, o grande ponto aqui de separação entre o que é ético e o que não é ético não é impedir que eu possa dar meus dados a quem eu queira, mas garantir que essa transição tem um limite e um escopo bem reduzido. Então, esse é um primeiro ponto. Só vou falar mais uma coisa rápida para não gastar muito tempo. Essa discussão sobre esquecimento é uma discussão extremamente complicada. Eu pessoalmente não acho que exista o direito ao esquecimento para alguém, eu não acho isso. Concordo 100% que é importante que eu possa esquecer. Eu não posso obrigar que você me esqueça, isso é mais complicado. Porque isso é uma interferência em você. Eu posso querer esquecer, e é bom que eu esqueça, para não tirar, como bem falou o Silvio, diminuir violências e raivas e tensões. É importante que a gente esqueça. Eu não posso obrigar que os outros esqueçam, porque isso é uma inferência dentro dos outros. Mas, e aí é uma coisa, uma provocação para o Silvio Meira também, é trivial você ainda achar, e você encontra imagens na internet de palimpsestos, de documentos do Egito, papiros, o diabo, que são legíveis e funcionais. Eu tenho várias coisas que eu tenho aqui a minha gaveta aqui que não são legíveis em mais nada, porque dependem de um sistema operacional e de um micro que não existem mais em lugar nenhum. Todo o meu correio eletrônico da FAPESP está perdido no espaço. Quer dizer, a quantidade de informação que a gente gera é gigantesca, mas ao mesmo tempo a transitoriedade dele, essa parte volátil, né, é muito grande também, porque depende de uma porção de estruturas que desaparecem com o tempo. Existe um monte de programas e sistemas para preservar isso de alguma forma, mas eu tenho fitas da época do CCE, eu não vou conseguir ler em lugar nenhum, não tenho nem a leitura da fita, nem o Boros da época para ler. Então, existe um duplo pensar nessa história do esquecimento. A gente gera quantidades gigantescas de informação hoje, e alguém comentou, a gente queima uma livraria de Alexandria por dia, porque é o que se perde de coisas do mesmo tempo. Quer dizer, todo dia queima-se uma biblioteca de Alexandria de dados, porque nunca mais serão recuperados, porque ficaram para trás. O Vint Cerf tem um comentário importante nessa área e vale a pena dar uma consultada. O último ponto que eu diria, ainda nessa parte de comportamento, saiu um texto agora, há pouco tempo atrás, eu posso repassar depois, que comenta quão evoluída está a linguagem automatizada, e automatizada, inclusive, para fazer comportamentos e simulações das discussões violentas, por exemplo, no Twitter. Quer dizer, você tem robôs que são treinados, né, e aprendem facilmente a imitar posições e posturas, de forma que eles não só se comportam como humanos, mas como se comportam como humanos ativistas, devidamente programados para trabalhar por conta própria nessa área. Então, não só drones conseguem, por conta própria, descobrir qual é o indivíduo que deve ser atingido por um tiro, que isso parece também já está bastante avançado, mas bots, né, robôs que têm linguagem artificial bastante evoluída, hoje tem isso, você consegue textos que parecem humanos, mas não são, mas não é só gerar textos que parecem humanos e não são, é gerar posições que seguem determinada posição e participam de discussões enfaticamente, sendo, na verdade, automatizados, são robôs nessa área. Então, essa é outra coisa complicada. Eu vou passar a bola para o Silvio Meira.
Meu microfone está indo para o mudo toda vez aqui, não sei porquê, mas pense numa coisa difícil de seguir. Eu vou começar por aí e vou tentar terminar pelo que Enéus perguntou lá sobre Porto Digital, Brasil, autonomia e onde é que a coisa passa. Veja, Guilherme, a gente tem um problema, talvez, que a gente não vai conseguir regredir nesse espaço de identificação digital pelo seguinte, porque se você nascesse hoje, você ia sair da maternidade com um CPF. Não tem mais essa alternativa. Nasceu, tem um CPF. Pá. Então, nasceu, está identificado e a Receita Federal sabe quem é você. E eu imagino que no futuro, com 16 anos, ela vai começar a mandar mensagens para você dizendo, olha, só falta 2 anos para você começar a declarar a sua renda, e se você já não estiver ganhando alguma coisa agora, para declarar a sua renda agora. Será que a gente podia se recusar a ter isso? Não sei. Eu acho que nós próprios criamos um sistema, e essa discussão foi imensa na Índia na década passada. A Índia tem um sistema chamado Aadhaar. Aadhaar é fundação. E tem uma autoridade de identificação digital nacional na Índia. O maior projeto global de identificação biométrica pessoal roda na Índia, não roda em nenhum outro lugar, nem na China tem. Mas a Aadhaar é basicamente o seguinte, a Suprema Corte da Índia, se eu não me engano, em 2013, ela teve uma decisão lá dizendo que o seguinte, você não pode sofrer por não ter um Aadhaar. A interpretação do que é a palavra sofrer dentro do contexto da decisão é tão ampla que, na prática, se você não tiver esse número, que é um cartão onde estão os seus dados biométricos, ou a sua digital, onde ela puder ser capturada para você ter acesso ao serviço, você não terá nenhum serviço do Estado indiano na prática se você não tiver esse número. Quer dizer, você não pode sofrer por não ter, mas você não terá nenhum serviço se não tiver. Isso cria uma problemática não trivial para a gente. A agenda das empresas é o seu modelo de negócio. Então, por mais que eu trate as pessoas como foco da minha ação de negócio, a agenda de uma empresa é seu modelo de negócio. Foi isso que Facebook, e agora mais recentemente Google e Amazon, durante a pandemia, inclusive, deixaram bem claro e bem transparente para a gente. A agenda deles é um modelo de negócio deles. Não é, aspas, o bem-estar dos seus clientes, usuários e, em alguns casos, nem o dos seus colaboradores. Então, a gente precisa, de alguma forma, recentrar o empreendedorismo e o empresariamento nas pessoas, e verdadeiramente nas pessoas. Nas pessoas como clientes, nas pessoas como usuários, nas pessoas como reguladores, nas pessoas como não clientes, nas pessoas como colaboradores. Do ponto de vista de integrar essa coisa toda num contexto só, eu escrevi em 2019, e esse ano fazem 80 anos da primeira publicação das 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Eu escrevi um negócio de brincadeira chamado As 3 Leis da Era Digital. E as 3 leis da era digital, que eu penso que resolvem esse problema que a gente está discutindo aqui, do ponto de vista de dados, identificação, privacidade, assim por diante, elas são as seguintes: deve-se proteger os dados das pessoas. Isso é uma lei, na base. Você tem que proteger os dados das pessoas. Em última análise, elas são donas. Aí você pode ter um bocado de axiomas embaixo, corolários, escambau, mas isso aqui é uma lei. Deve-se proteger os dados das pessoas. Mas tem uma lei, a segunda lei é mais forte do que essa, que é a seguinte: deve-se proteger as pessoas dos algoritmos. Tá certo? Você deve proteger os dados das pessoas e você deve proteger as pessoas dos algoritmos. E a terceira lei, que é uma lei social, ela é muito mais complexa de se lidar com ela, que é o seguinte: você deve garantir que a primeira e a segunda lei são bases para o futuro e não caminhos para o passado. Se você olha o debate de política digital no Brasil, o tempo todo estão tentando legislar sobre a primeira lei, deve-se proteger os dados das pessoas, mantendo tudo no retrovisor e indo para o passado. E a gente ia para o passado para quando a gente não tinha essas tecnologias. Essas tecnologias digitais sobre substratos de silício são tecnologias de transição. Não vai haver volta. É como você dizer, bom, então agora vamos revogar o negócio da energia elétrica, que a gente vai ver sem energia elétrica. Não rola. Não tem água, não tem sinal de trânsito, não tem metrô, não tem avião, não tem mais nada disso.
não tem aeroporto, acabou-se. Tecnologia de transição, quando você assume isso numa certa escala social, não tem retorno. Não tem retorno. Conectando isso com o que Enel estava perguntando, veja, eu concordo de uma certa forma que a gente, quando olha para o iluminismo, ele se estende até o smartphone, mas ele vai mais longe, por exemplo, né? Quase todos nós que estamos com a câmera aberta aqui usamos óculos, né? Esses nossos óculos que nós usamos aqui são de 1.200 e eles são a arquitetura desse óculos, né? Obviamente não a fabricação. Curiosamente, todos os óculos do mundo hoje são fabricados, todas as armações de óculos do mundo hoje são fabricados por um fabricante que fica exatamente na mesma região do mundo aonde o óculos de armação, como a gente usa agora, foi criado em 1200, na Itália. A Luxottica domina o mercado global de armações de óculos. Quase todas as marcas são deles, inclusive Ray-Ban, Oakley e muitas outras, né? Então, mas qual que é o problema no meio dessa história? Veja, por que a gente usa óculos? A gente usa óculos porque a gente tem um erro no código genético. E eu acho que em 2200 as pessoas não vão usar óculos, a menos de óculos como um artefato decorativo. Mas eu não vejo em 2200 as pessoas usando óculos. Por quê? Porque a gente vai reescrever o código genético para elas não precisarem usar. Não é que a gente vai operar todos os olhos. Esse negócio de corte e costura para consertar fatores indesejáveis nos corpos humanos hoje, essa é uma situação da Idade Média, né? Por mais precisão que você tenha, você ir cortar um olho para mudar a forma dele, para de repente ele não precisar usar óculos, isso aí é um procedimento da Idade Média. No ano 3500, certamente escreverão sobre isso. Tipo assim, nos anos 2000, as pessoas cortavam o olho com estilete ou com laser, desbastavam a córnea com laser para corrigir miopia. Aí todo mundo vai dizer, do mesmo jeito que a gente fala de operações sem anestesia em 1700 hoje, né? Então, veja, o problema da gente é que nós sabemos do princípio de Copérnico, mas não usamos para refletir sobre nós próprios. O princípio de Copérnico é simples. Nós não somos especiais. Se nós não somos especiais, essa daqui não é a época áurea da humanidade. Não pode ser. Não pode ser. A humanidade tem milhões de anos pela frente e certamente a expressão que vai sintetizar a história da humanidade daqui a 1 bilhão de anos, se essa história for contada, não é esse space time que a gente está aqui agora, não é esse espaço-tempo de jeito nenhum. Então, se a gente for verdadeiro ao princípio de Copérnico, que fundou em boa parte o nosso entendimento do mundo, do ponto de vista astrofísico que a gente tem hoje, e em boa parte do ponto de vista filosófico também, a gente tem que ceder a essa interpretação de que o melhor não é isso que está acontecendo aqui agora, e que nós somos irrelevantes. Dito isso, e aí, Eneus, você falou da coisa aqui, isso foi sobre o espírito e a transcendência da sua consideração, né? Você falou, do ponto de vista de segurança, será que a gente não devia ter uma blockchains e coisas como isso na internet? É possível fazer uma internet inteirinha baseada em algum tipo de blockchain. Em vários tipos de blockchain, por sinal, né? É possível ter uma inter-blockchain network. E, na realidade, você tem hoje, em vários casos, é possível ter. Isso pode ser a próxima geração da internet? Não sei. Não sei. Por quê? Porque alguém precisa mostrar a possibilidade de fazer isso. Os exemplos que a gente tem hoje, até aqui, pelo menos, mostram que blockchains são extremamente relevantes para você implementar, aspas, contratos financeiros ou moedas, se você assim quiser. Eles podem ser usados para outra coisa, para muitas coisas, mas tem outras coisas mais simples e menos complexas do ponto de vista energético, por exemplo, de implementação, que também podem ser usados para resolver os problemas que blockchain resolve. Blockchain não é uma mágica. Blockchain, se a gente quisesse, é uma arquitetura de informação combinada com um conjunto de protocolos para resolver uma classe específica de problemas de consenso, né? Se você quiser, por exemplo, gravar informação num banco de dados, e esse banco de dados é da sua empresa, você não precisa compartilhar com ninguém, você não precisa de um blockchain para fazer nada disso. Mas se você precisa
combinar com um bocado de gente, que a gente vai ter informação segura, compartilhada, transparente, que todo mundo pode ver, ninguém pode modificar, assim por diante, aí é muito difícil fazer isso com um banco de dados clássico, né? Um sistema de arquivo clássico. Então, para isso existe um certo conjunto de arquiteturas de informação, e não há só uma blockchain que resolve esse problema, a gente gravar a informação num lugar, e ela fica lá garantidamente, todo mundo concordar que ela está lá, e ninguém poder modificar aquela versão original que foi colocada lá, que vai ficar lá gravada para sempre. Para sempre, até que haja consenso. Certo? Esse é que é o ponto da história. Né? Se a gente imaginar, por exemplo, que um certo conjunto muito grande de atores de um blockchain resolva mudar as regras do jogo, a regra pode ser mudada. E, por fim, você falou da história do Porto Digital, e aí eu quero voltar para a DEME. Né? A história dos países, né? Ela está sendo trocada em tempo real pelo que a gente está fazendo aqui agora, e eu acho que a maior parte da economia não está percebendo isso. Os países estão sendo trocados por cidades. A Terra é plana, obviamente, né, mas ela é cheia de picos. E esses picos não são países. Quando você vê nos Estados Unidos, você não pode chegar e dizer os Estados Unidos são um grande produtor de software. Não. Louisiana não é, Idaho não é, North Dakota não é, e um monte de lugares não é. Então, quando você faz um mapa, por exemplo, de inovação digital nos Estados Unidos, você tem o Silicon Valley, você tem Boston, Austin, Nova York, e tem um debate muito intenso sobre quem é a quinta cidade. Tá certo? Aí um bocado de gente diz, Miami. Miami tem um bocado de gente que se mudou para lá, e não apareceu nada relevante em Miami ainda. Se você vai para a Inglaterra, tem uma cidade, talvez duas. Você vai para a França, tem uma cidade, talvez duas. Você vai para o Japão, tem uma cidade, talvez duas. Você vai para a China, tem muitas cidades. Mas a China não é o maior produtor, como produtor de tecnologia de informação do mundo. Mas se você quiser, por exemplo, para a gente saber como é que esse mapa está se misturando, o maior data center do mundo hoje está na Mongólia. Ele não fica nem no Silicon Valley, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum da Europa. Ele fica num lugar chamado Hohhot, no interior da Mongólia, e é o data center da China Telecom. Na verdade, é uma cidade inteira, quase, e está lá por razões de temperatura e abundância de energia, basicamente, né? Então, a gente tem um redesenho global desse negócio e é feito por pontos, não é feito por regiões. Nesse caso, o que a gente desenhou lá em 2000, e a gente está nesse afã de fazer isso até agora, e é um projeto de 50 anos, é fazer com que o Recife, em particular uma parte da cidade do Recife, seja um centro globalmente relevante de tecnologia e negócios digitais. A gente começou com 2 empresas de 50 pessoas, a gente tem 350 empresas e 13.700 pessoas e 3.700 vagas abertas, nesse momento. Hoje, a gente é responsável por 5% do PIB do Recife, 5% do PIB de uma das maiores cidades do país, em 20 anos. Isso significa o quê? Que é possível fazer. É possível fazer em todo canto? Não sei. É possível fazer isso no Brasil inteiro como país? Acho que não. Mas é possível fazer em 10 cidades brasileiras? Provavelmente sim. Será que a gente devia tentar fazer mais isso? Deveria. Por que a gente não faz? Porque há pelo menos 15 anos o Brasil não tem uma política de ciência, tecnologia e inovação de país que quer fazer alguma coisa relevante no espectro competitivo global de tecnologia para tentar fazer coisas como o Porto Digital. O Porto Digital é uma ação da Prefeitura do Recife e do Governo do Estado de Pernambuco, tocado pela iniciativa privada, por uma organização do terceiro setor, uma organização sem fins lucrativos, chamado Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é uma associação de professores, de pessoas da sociedade como um todo, de empreendedores, de empresários, de empresas do Porto Digital, de universidades e de escolas superiores. Ou seja, é a cidadania organizada que resolveu fazer, e nisso é apoiada por financiamentos do governo do Estado de Pernambuco e do governo da cidade do Recife, porque os financiamentos federais para fazer isso já não existem há pelo menos 6 anos. Faz 6 anos que o Estado brasileiro não investe R$1 em polos tecnológicos. E isso diz, em boa parte, qual é o país que a gente não está construindo para o futuro. Obrigada. Vocês, de fato, são os representantes de 2 orgulhos nacionais, o Porto Digital, em Recife, e o DEME, representante do NIC, que realmente são 2 pontos de extrema admiração. Por outro lado, devo dizer que
usando uma metáfora, vocês abriram, não é, as atividades desta cátedra com um laço de ouro. Muito obrigada. Mas eu gostaria de só umas poucas palavras, porque sei que o Silvio já tem outro compromisso, pouquíssimas. Silvio, a sua apresentação e também a do Demi me lembraram de uma frase do Charles Sanders Peirce, que ele diz assim: "Don't block the way of inquiry." O que não pode ser feito hoje, o que não pode ser conhecido hoje, será conhecido amanhã. Portanto, isso nos dá uma nesga de esperança na inteligência benigna humana. Por outro lado, o Demi já sabe, mas você não, Silvio, que eu estou nesta cátedra para criar uma nova visão da interdisciplinaridade necessária. Então, eu vou deixar para os engenheiros uma lição de casa. Ler o conto do Borges, que o Demi citou, que é o Jardim dos Caminhos que se bifurcam. Porque o que a gente tem lá coincide muito com a tua visão da engenharia como o universo das possibilidades. O conto, ao fim e ao cabo, mostra para nós o destino de todos os destinos. Então, eu termino por aqui e passo a palavra para o Eugênio e para o Guilherme, Ari e Plonsky, que abriram e agora têm a missão de fechar este encontro. Muitíssimo obrigado. Butch, você vai? Falo, vocês me ouvem? Sim. As frases mais ditas da nossa era. Vocês me ouvem? Você está no mudo. Ativa o microfone. Mas olha aqui, eu estou comovido com essa sessão de hoje à tarde e estou aqui intrigado com uma dúvida metafísica complicadíssima, que é a seguinte: eu quero ver de novo essa gravação. O que foi dito aqui é material para muitas audições, exatamente porque abre interlocuções, abre caminhos, abre verdadeiras clareiras para a gente explorar essa relação de que a Lúcia Santaella ficou incumbida e só ela poderia assumir essa função. Eu só agradeço muito, muito ao Silvio, muito ao Demi, agradeço sempre à equipe do IEA, a Cláudia, ao Aziz, todos os que estão conosco aqui. Digo muito prazer ao Guilherme, que eu estou conhecendo agora, agradeço ao Eneus, saudações e muito obrigado, professora Lúcia Santaella. Abração para o meu ídolo Demi também, mas a todos vocês. Muito obrigado. Brevíssimas palavras. A primeira, endossando o que o professor Butch falou, o reconhecimento a vocês, né, que a professora Lúcia, que organizou essa primeira atividade, ao Silvio e ao Demi, chamo assim informalmente, porque são pessoas queridas e amigas, por abrir caminhos, né, que ainda nós vamos trilhar, ver as bifurcações e ver as interconexões, da interdisciplinaridade que a professora Lúcia comentou. Eu acho que uma das medidas de um evento marcante é quando você sai com várias questões, né? Uma das questões, eu só não espero resposta, mas é a tragédia dos comuns, não é? Ou seja, quando pessoas, olhando o seu interesse específico, acabam detonando, para usar um termo popular, não é? Alguma coisa que é comum. E eu penso, às vezes, lembrando, né, esses anos que a gente acompanha esse mundo da internet, de que talvez essa tragédia dos comuns possa também ser uma lente para examinar o que está acontecendo, mas, por outro lado, a tragédia dos comuns, ela se, digamos assim, se baseou no fato de que recursos são finitos, e o que nós ouvimos hoje é que
talvez como universo, né? Enfim, esse espaço que nós estamos comentando, ele tem expansões e, portanto, de repente, a tragédia dos comuns ela não se aplica. Enfim, essa é uma questão que ainda vou pensar e todo mundo terá as suas questões, mas eu queria agradecer, então, mais uma vez, professora Lúcia, Demi, Silvio, professor Bucci, coordenador da cátedra, ao Eneus, que eu não conhecia, colega, ao meu xará Guilherme, à equipe do IA, e dizer que começamos. Bola para frente. Desejar bom fim de semana, saúde para todos. Silvio, sei que está mais longe, super abraço. Você sabe que a gente, nesses caminhos da vida, né, nesses vários caminhos, né, também os nossos se bifurcaram várias vezes, e estão se bifurcando de novo, e está com você, está com o Demi, está com o Lúcia agora, e Bucci e os demais colegas, é um jardim intelectual e emocional. Um abraço.